A RTP tem um espaço de debate que não sei com que periodicidade é que acontece, mas que aconteceu recentemente, e um deputado do Partido Social Democrata teve aqui uma entrada muito interessante neste debate, bastante engraçada, diga-se de passagem, em que o próprio basicamente diz que não tem qualquer tipo de capacidade para discutir a quantidade de géneros existentes e do quão destruído foi o conceito científico básico de sexo. E, enfim, basicamente houve uma modificação da forma como se olha para as pessoas, dizendo que o sexo é aquilo com que se nasce, que são as características biológicas inatas, e que, por outro lado, o género são os papéis sociais que nascem e que florescem dessa biologia, e que eu acho que são evidentemente fruto da biologia. Não é basicamente alguém a causar esses papéis sociais são fruto da biologia e, portanto, não interessa separá-los. É o equivalente a vocês dizerem, bom, eu gosto de jogar futebol, mas não gosto nem de balizas, nem do campo de futebol. Ou seja, as duas coisas estão evidentemente correlacionadas. E por isso é que também existe, evidentemente, e até comentei isso recentemente, uma crise de masculinidade. Mas enfim, já vou entrar por esses temas todos. Vamos ouvir primeiro esta intervenção do deputado do PSD e fazer uns comentários. Boa noite a todos, a quem assiste também e a quem nos acompanha em casa. Deixe-me já agora só uma nota prévia que tem a ver com o clipe promocional que a RTP fez deste debate, onde a determinada altura dizia, onde se poderá analisar no debate a visão conservadora e a evidência científica, dando a entender que havia uma coisa de um lado e outra de outra. Eu, porventura, serei do lado conservador então, porque eu acredito que a Terra seja redonda, eu acredito que a água ferva a 100 graus e eu acredito que há dois sexos. Eu sou daqueles que não fui a essas aulas onde, lamento, a culpa é minha, certamente, mas onde tinha que aprender o que era gay, bissexual, assexual, género fluido, pansexual, género queer, transgênero. Eu não vou continuar. Só trouxe 20, mas acho que já são 82 ou 83 os géneros. Talvez depois Pedro Costa nos possa elucidar, mas ficaríamos aqui só com um programa, só para as designações, digamos assim, em relação a toda esta terminologia que eu não consigo, lamento, acompanhar. O que nos trouxe a lei, o que nos trouxe esta linguagem, o que nos trouxe este tema... Vamos lá ver. Vamos primeiro à palavra género. Eu acho que é importante também contextualizarmos aqui a palavra género, porque eu acredito que a maior parte das pessoas que nos escutam em casa deduzam que a palavra género, que é utilizada, por exemplo, na igualdade de género, e as pessoas referem-se à igualdade, garantidamente que a maior parte delas, à igualdade entre homens e mulheres. Em Portugal foi assim, pelo menos até 2003, 97, 2003, há pelo menos 2 documentos, o Guterres, Durão Barroso, que falam da igualdade de género, quando são planos que promovem a igualdade de género, ou seja, a igualdade entre homens e mulheres. E aqui temos a palavra género. A questão é esta, lá está. E por isso é que o jogo da linguagem é importante e foi ignorado durante muito tempo pela direita, que se pautava pelas regras do jogo criados pela esquerda. Vamos por partes. Em primeiro lugar, igualdade de dignidade entre homens e mulheres, isso é católico, quer dizer, não é só católico, mas enfim, é católico, e portanto a ideia de que os homens e as mulheres são iguais perante a lei, a ideia de que para trabalho igual, pagamento igual, não tenho nada contra. Agora, quando se começa a dizer que os papéis sociais... vamos lhe chamar papéis sociais para simplificar, porque eu acho que vocês todos sabem a que é que eu me refiro. Os papéis sociais são opcionais e não emanam do sexo, é estúpido. Não há outra forma de o dizer. É evidente que há predisposições físicas, no caso do homem, vamos olhar para o caso do homem, tem uma maior produção de testosterona, tem uma maior densidade óssea, tem algumas capacidades físicas adicionais e, portanto, existe, evidentemente, diferenças entre homens e mulheres e, segundo uma forma de estar no mundo católico, existe uma complementaridade entre homens e mulheres. Quando se diz que os homens e as mulheres são diferentes, não significa que isso seja uma coisa negativa. Ou seja, isso é bom, não é? Eu acho bastante comum que um homem tenha determinadas características que uma mulher não tem e que a mulher tenha determinadas características. Evidentemente, só um dos dois pode dar à luz um filho. E, portanto, isso é algo tão evidente e tão existencial para a humanidade que é estúpido negar. É evidente que essas diferenças físicas vão acabar por gerar diferenças também na atuação na sociedade. Ou seja, há diferenças, por exemplo, temperamentais. Há diferenças temperamentais entre características biológicas e de personalidade que
são mais comuns em média num sexo do que noutro, isso não é uma coisa negativa. Aliás, falando, por exemplo, de projetos igualitários, não só o Ocidente demoliberal, como também a antiga União Soviética. O que nós vemos em termos, por exemplo, da escolha do papel laboral que cada sexo tem em média. Há exceções para tudo, todas as estatísticas têm as suas exceções. Mas até nos projetos mais igualitários, forçadamente igualitários que alguma vez existiram, a maior parte das enfermeiras na antiga União Soviética continuavam a ser mulheres. A maior parte dos engenheiros continuavam a ser homens. E por aí adiante. E, portanto, nós compreendemos que essas diferenças são biológicas e, portanto, também se incluem, de certa forma, as temperamentais, e não se deve tentar igualar isso. Uma das coisas que qualquer pessoa com 2 dedos de testa quer fazer é reconhecer a existência de uma natureza, seja a diferença entre homem e mulher, seja diferenças entre povos, que bem sei que estas são mais polémicas, mas são existentes, estão provadas e provadíssimas. É relativamente polémico, mas o que uma pessoa que, no meu entender, é honesta sobre a realidade e quer conviver com a realidade é que os homens e as mulheres são diferentes, não os devemos tentar igualar através de legislação, são complementares, sem esta dupla não há humanidade, porque uma mulher não tem filhos sem um homem, mas um homem também não conseguirá produzir filhos sem uma mulher e, portanto, é literalmente uma questão existencial e eu não quero reduzir a relação entre homem e mulher à questão reprodutória, porque não é apenas isso, de um ponto de vista católico, não é apenas isso, passam a ser uma carne, portanto, estamos a falar de algo muito mais profundo, mas quem não quiser olhar para isto de um ponto de vista católico, perceba que ou há uma complementaridade entre o homem e a mulher ou a humanidade acaba. E, portanto, são diferentes, ainda bem que são diferentes, e só gente doente é que quer dizer que, bom, a partir de agora identifico-me como uma mulher e, portanto, eu sou uma mulher. Isso não funciona assim. Vamos ver a segunda parte. Com esta perspectiva, substitui a palavra sexo, mas quer dizer a mesma coisa. Depois disso tivemos uma evolução e já tivemos outros conceitos a aparecerem. E o conceito seguinte foi, de facto, a identidade de género. O género com o qual eu me identifico e que já tem aqui um patamar, digamos assim, diferente. E recusa esse conceito? Onde o sexo... Eu não recuso nada, eu estou aqui para ajudar à reflexão. Nossa, que estamos aqui, e já agora de quem assiste em casa também. E eu acho que é importante que as pessoas reflitam como é que houve uma evolução em Portugal tão grande, por exemplo, da palavra género, que em 2023 quer dizer uma coisa e que agora quer dizer outra completamente diferente. Como eu estava a dizer, depois, a partir daí tivemos identidade de género, autoexpressão de género, autodeterminação de género, que é o que está previsto na lei de 2018, que é como diz o próprio título da lei. Eu autodetermino o meu género. Ou seja, nós separamos do ponto de vista antropológico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista daquilo que é a organização da sociedade, separamos nós, alguém separou por nós, eu não separei. Eu, enquanto pai, nunca fui ouvido nem achado nestas matérias. Confrontei-me com isto pela primeira vez quando os partidos de esquerda se juntaram. É importante também dizer que também foi polémico nessa altura, porque foi uma lei que foi só aprovada pelos partidos à esquerda, e que passava a determinar que o sexo é a biologia. Nós separamos claramente aquilo que é a biologia deste novo conceito que é cultural, que tem a ver com o nosso interior, com o nosso ser, com o nosso íntimo, e passamos separando e deixando a biologia de lado, a biologia que durante 2000 anos... Volto à questão inicial. Mas deixa-me colocar a questão. Eu não quero pensar, quero ouvir todos com algum tempo, e por isso o debate é relativamente longo. Mas... E portanto é isto, eu não sei se repararam no conforto que se generalizou naquela sala, mas tornou-se relativamente evidente que havia ali pessoas desconfortáveis com algo que é senso comum de há 10 anos atrás. E portanto não há limite, não é? Se a vossa identidade, que as outras pessoas devem afirmar e que os legisladores devem garantir que é afirmada na lei, é definida por vocês, pelos vossos sentimentos, pela quantidade de horas de sono que vocês têm. Se calhar se dormirem mal sentem-se uma coisa, se dormirem bem sentem-se outra. E eu acho que por um lado não devemos nem legislar com base em exceções, eu acho que não devemos nem legislar com base numa ideia de que aquilo que a pessoa sente é a sua identidade, nem com base na ideia de que, mesmo que a pessoa possa ter uma condição de foro psiquiátrico que frequentemente tem quando falamos destes casos, essa questão de foro psiquiátrico deve-lhe ser dada continuidade no processo legislativo. Isso é ridículo, não faz qualquer tipo de sentido, não devem ser afirmados problemas do foro psiquiátrico. E por último, e termino com isto, há evidentemente uma crise de masculinidade no Ocidente, e que eu acredito que a crise de masculinidade no Ocidente é também
uma das causas da decadência ocidental. Evidentemente que se não têm homens fortes e decentes vão ter também uma sociedade decadente, isso é relativamente evidente. Lá está a questão da complementaridade, e é preciso manter em mente uma coisa: não esperem outra coisa que não uma crise de masculinidade e consecutiva decadência de uma sociedade se afirmarem frequentemente e ensinarem as novas gerações que ser homem é algo negativo, que ser homem é algo tóxico, que a masculinidade não deve ser, enfim, vivida, digamos assim. E que, se for vivida, vamos ter casos de violência doméstica, etc., que é essa associação que é feita. Masculinidade significa, genericamente, para uma boa parte destes ideólogos, que muitos deles assumem cargos de ensinar nas escolas, basicamente a masculinidade é algo problemático, é algo que deve ser combatido e que deve ser desconstruído e tudo mais. Com uma masculinidade em crise, com homens em crise, com uma crise de masculinidade, temos a consecutiva decadência da sociedade, e eu acho que essencialmente também temos um problema no Ocidente, precisamente por causa da decadência e da crise de masculinidade. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.